Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente desta terça-feira, dia 2 de junho de 2026. A gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo, atualizações importantes, a batalha das tarifas, os Estados Unidos atacando o Brasil a mando de Flávio Bolsonaro. O Lula reagiu. Nós vamos atualizar tudo isso para você aqui no ICL Urgente. Lá na nossa redação já está preparada a Laura Couto, que participa mais uma vez ao vivo. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo ou pelos nossos canais do YouTube ou também pelos nossos canais parceiros. Como de sempre, eu quero muito convidar vocês para participarem lá da nossa sala do ICL Urgente no Papo Legal. A gente já subiu a nossa enquete, que é sobre o tema principal de hoje, né, Rodrigo? A pergunta é a seguinte: Trump decidiu postar a foto com Flávio hoje, opção 1, para tirar um sarro do Flávio Bolsonaro, opção 2, para ajudar na campanha do Filho 01 e opção 3, porque esqueceu de postar na semana passada. Além disso, queria muito pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e comentar no chat de onde você está assistindo isso aí, Urgente. Vamos lá, Rodrigo, que hoje tem bastante coisa. Eu gostei dessa. Ele esqueceu de postar na semana passada o Trump. Onde eu tô com a cabeça, Flavinho, mas eu vou postar hoje para você, num dia que vai ficar muito bom para você, viu, Flávio? Mas boa tarde, Laura, boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Uma saudação, muita gente me escreve dizendo: eu não assisto ao vivo, eu assisto depois para saber o que aconteceu no dia. Então uma saudação para quem está ao vivo e outra para quem nos acompanha aí no gravado, né? Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Uma boa tarde para você que mora nesse país em que o candidato da extrema-direita já tinha ganho um sobrenome novo nesta campanha. Bolsomaster. Era esse o sobrenome, Bolsomaster. E agora, o candidato da extrema-direita ganha também um novo apelido, um novo nome próprio. Ele é o Tariflávio. Então, presta atenção. Tariflávio Bolsomaster. Tariflávio Bolsomaster é o nome pelo qual o candidato da extrema-direita passa a ser chamado nas redes sociais. Essa história de Tariflávio explodiu hoje nas redes, viu? Por quê? O Trump baixa um novo tarifaço contra o Brasil, bem na semana seguinte em que o 01 teve lá na Casa Branca. O Flávio está desesperado, tentando negar que tenha sido ele. Veja bem, o Trump tomou a decisão, mas eu não sabia. Ah, meu querido, agora é tarde. Ficou com a marca do Tariflávio de agir contra o Brasil, de tentar prejudicar os interesses não da esquerda, do PT, os interesses do povo brasileiro, atacando a economia brasileira. É a marca que fica no Flávio Bolsonaro. Vamos falar bastante sobre isso. Então, Tariflávio, né? O governo Trump anunciou hoje um novo tarifaço contra o Brasil, agora no valor de 25% sobre todos os produtos exportados pelo nosso país. A medida foi tomada depois de uma suposta investigação. A gente sabe que investigação foi essa. Bem minuciosa, nada suspeita. Será que foi o Flávio que levou a planilha sugerindo o tarifaço contra o Brasil na famosa reunião da Casa Branca? Bom, a Casa Branca diz que realizou então esse levantamento, essa investigação sobre o comércio bilateral. Coincidentemente ou não, a medida contra a economia brasileira foi tomada depois da viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, já numa tentativa desesperada de reagir ao escândalo do Bolsomaster. Laura traz mais detalhes para a gente, a atualização desse novo tarifaço contra o Brasil. Laura. Rodrigo, essa nova taxa funciona na prática como uma punição ao Brasil. Isso porque os Estados Unidos acusam o governo brasileiro de adotar, segundo eles, práticas que oneram e restringem o comércio norte-americano. E aí, entre essas práticas estão o desmatamento ilegal, a pirataria, a falha na aplicação de leis de anticorrupção e, por último, o PIX. Isso mesmo, o governo Trump quer acabar com as transações via PIX, que todo mundo aqui no Brasil gosta bastante. E por que isso? Porque o PIX substitui o uso de cartões de crédito, resultando na queda de receita de bandeiras norte-americanas, como a Visa e a Mastercard, Rodrigo. Ou seja, minha gente, já ouviram falar em imperialismo? É isso. Não queremos mais que vocês usem o Pix. Por quê? Porque não queremos. Porque vocês têm que usar o Mastercard, o American Express, o Visa. Pô, mas o Pix funciona bem, não paga taxa, o comerciante gosta, até o camelô usa na rua, mas bastante, todo mundo usa. O Trump não gostou, gente. E foi o Flávio Bolsonaro que foi lá bater na porta e agora faz o Trump adotar uma medida contra o Pix. Meu Deus. A gente vai trazer aqui para você
um trecho do documento em que os Estados Unidos oficialmente elencam possíveis práticas desleais do Brasil e apontam o PIX como uma prática desleal. O que tem de desleal do PIX em relação aos Estados Unidos? A gente está só fazendo comércio aqui no Brasil. Olha só, está no documento dele, gente. Abre aspas. O Brasil também parece envolver-se em uma série de práticas desleais em relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando, a promover o seu serviço de pagamento eletrônico desenvolvido pelo governo. Estão acusando o governo brasileiro de trabalhar direito, porque dessa vez foi uma ferramenta desenvolvida por gente do governo federal, aliás, no governo do Bolsonaro. Mas era uma medida que vinha sendo desenvolvida em governos até anteriores. E a família Bolsonaro, no desespero para ganhar a eleição, está atacando o PIX, que é uma instituição brasileira, não é do governo A, B ou C. É a maior vergonha que o Flávio Bolsonaro está passando nessa campanha. Foi lá bater na porta que nem um cachorrinho e traz de volta o quê? Medida contra o Brasil. O Departamento de Comércio, que não é bobo nem nada, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, criou algumas exceções nesse tarifaço de 25%. Exceções para carne, frutas, café, aeronaves, terras raras e mais alguns outros itens. Por que eles estão fazendo isso? Porque no primeiro tarifaço, quando colocaram tarifa sobre café e carne, explodiu a inflação nos Estados Unidos. O café é item que todo norte-americano, todo estadunidense toma, evidentemente, em boa parte do mundo ocidental, café da manhã. E começa com café brasileiro. E o preço explodiu. Então agora eles tiraram o café desta lista, mas mantiveram vários outros produtos e estão ameaçando o PIX numa medida absurda. Bom, já é de se imaginar que esse BO fosse cair no colo do Flávio Bolsonaro, que foi até os Estados Unidos, como a gente lembrou, fazer lobby contra o Brasil. Com medo de perder mais pontos nas pesquisas, o candidato filho do Jair Bolsonaro, 01, tentou se defender, deu uma entrevista lá em Minas Gerais para a Rádio Itatiaia e disse que pediu para o Trump não taxar o Brasil. Pediu coisa nenhuma. E se pediu, então, o pedido dele não vale coisa nenhuma. Está aqui, abre aspas para o Flávio Bolsonaro. Nas 3 reuniões que nós tivemos com o presidente Trump, o vice, o J.D. Vance e o Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz, expresso a eles. Aí mente sem parar. A preocupação dele era arrancar uma fotografia para usar na campanha. Conseguiu. Só que ele trouxe junto um ataque à economia brasileira e ao PIX, e agora está tendo que se explicar sem parar o Flávio Bolsonaro. Olha, isso talvez seja até mais grave ou tão grave quanto o escândalo do Bolsomaster. Então é o Tariflávio Bolsomaster. Enquanto o Flávio Bolsonaro estava lá em Minas, ele foi participar de eventos na capital mineira, uma torcida organizada do Clube Atlético Mineiro, a Força Atleticana Revolucionária, espalhou faixas contra o candidato bolsonarista. Será que nós temos aqui as imagens? Quem me deu essa dica agora há pouco foi o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro passou aqui pela redação e falou pra gente, não se esqueçam de falar, a torcida do Atlético do Atlético Mineiro, repudiou a presença de Flávio Bolsonaro, chamado de Flávio Rachadinha, nas faixas espalhadas por Belo Horizonte. Então ele já era o Flávio Rachadinha e agora ele é o Tariflávio Bolsomaster. Bom, essas desculpas aí do Flávio, de que conversou, pediu para não taxar, olha, isso não colou, ele está sendo muito atacado nas redes sociais. E o presidente Lula foi para a ofensiva. A Laura Couto traz atualizações para a gente das falas de Lula no dia de hoje, reagindo a esse tarifaço e reagindo à ação provocada pela família Bolsonaro. Laura. Rodrigo, o presidente Lula começou essa ofensiva intensa hoje contra o Flávio Bolsonaro. Num evento oficial na cidade de Catalão, em Goiás, o Lula chamou a família Bolsonaro de vendilhões da pátria e também disse que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro são piores do que o próprio pai. Por fim, o Lula associou a família Bolsonaro ao relatório dos Estados Unidos, que sugeriu um novo tarifaço e falou que o Flávio é um covarde. A gente separou esse trecho. Rodrigo, vamos assistir. O filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse, obrigado, Trump,
faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. De novo, o Lula pistola aí, vendilhões da pátria, usou até uma palavra forte aí para se referir aos filhos do Jair Bolsonaro, dizendo que eles são piores até do que o pai. O Lula estava inspirado, fez questão de desmascarar a farsa da família Bolsonaro, leu ao vivo os tweets de Flávio e de Eduardo comemorando o primeiro tarifaço contra o Brasil. Nesse vídeo que a gente mostrou, ele já estava relembrando esse fato, mas a gente separou mais um trecho do Lula. Vamos lá, por favor. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. Queremos um magnífico, a lei que pune os brasileiros, a lei que não permite que ele sequestre o dinheiro dos brasileiros, que possa ter qualquer coisa nos Estados Unidos, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que condenou o Bolsonaro. Então, o filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Vocês viram aí que a gente usou aí duas vezes praticamente o mesmo trecho, ou o Lula repetindo a mesma ideia. Por mais que o Flávio Bolsonaro negue isso, parece que o Lula está certo em relembrar esses fatos. Mas explica melhor para a gente, por favor, Laura. Rodrigo, enquanto o Flávio tenta se afastar do tarifaço, Trump foi lá e puxou ele para perto. Hoje, o presidente dos Estados Unidos fez um post na rede social dele, a Truth Social, com fotos do encontro com o Flávio Bolsonaro e dizendo que foi muito bom ter o senador no Salão Oval da Casa Branca e que ele é um jovem inteligente que ama muito o seu país. Agora, esse post do Trump é muito estranho, né, Rodrigo? Porque faz mais de uma semana que rolou esse encontro com o Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos resolveu postar isso bem no dia em que estourou o escândalo do tarifaço. O timing foi perfeito para consolidar, pelo menos, essa ideia do tariflávio que as pessoas têm falado nas redes sociais, né? O timing foi perfeito para o Lula, na verdade. O Trump entregou o pacote completo para o Lula na campanha eleitoral. É claro que é um ataque à economia brasileira, vai gerar muitos problemas para a economia brasileira, mas isso fica na conta do Flávio Bolsonaro. E aí, no momento, vem o tarifaço, o Flávio Bolsonaro tenta dizer: não, veja bem, não fui eu não pedi, e vem o Trump e publica a foto. No mesmo dia do tarifaço, a foto ao lado do Flávio. Como que querendo mandar o recado? Estou fazendo o tarifaço porque esse menino aí me pediu. É mais ou menos essa leitura que a gente faz da sequência. Por isso que a nossa enquete é: será que o Trump está tirando um sarro do Flávio ou está achando que está ajudando o 01? Ou esqueceu de postar na semana passada? Entra lá no Papo Legal e comenta por que você acha que o Donald Trump, quase 10 dias depois da reunião, ele está postando hoje a foto da reunião, no mesmo dia em que baixa esse tarifaço. Mas vamos voltar para o Lula,
em relação à família Bolsonaro, o presidente da República também afirmou que o Brasil está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Vamos ver mais um trecho do discurso lá em Goiás no dia de hoje. Vamos lá. A gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022. Família metralha, né? Aliás, eles gostam, né, de metralhar os outros, mas nesse momento o pai de todos eles está preso. Por fim, Lula também fez questão de puxar a orelha de Marco Rubio, secretário de Estado, lá do Trump, principal articulador da ofensiva contra a América Latina. Vamos ver o que disse o presidente Lula. Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. O Lula tem razão. Então parece que fica assim, o Trump até que se dá bem com o Lula, ou finge, né? É o policial bonzinho e o policial malvado, né? Bad cop, good cop, né? Que tem nos filmes lá nos Estados Unidos. Tem um fundo de verdade nisso que o Lula trouxe, Laura, porque o Marco Rubio tem falado abertamente que é contra, não só Cuba, é contra o Brasil, botou o Brasil numa lista aí agora, é isso, Laura? Rodrigo, essa relação deles é que morde e assopra, né? E o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele classificou hoje o Brasil como um país não amigável aos Estados Unidos. E aí, durante uma audiência no Congresso lá no ZEUA, o Rubio disse o seguinte, abre aspas, nós agora temos nesse hemisfério uma coalizão de países amigáveis de mais de uma dúzia, além da Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, o Brasil, mesmo que eles estejam no meio de um ciclo de eleições. O engraçado é que depois dessa fala, o Rubio deu uma de Trump, Rodrigo. Ele não detalhou quais critérios ele usou para incluir o Brasil nesse grupo aí de países considerados desafiadores para os interesses norte-americanos. A frase do Rubio, né, completa era, tem uma lista de países amigáveis, mais de uma dúzia, e ele coloca aí Argentina, Chile, etc., e uma outra lista dos não amigáveis. E aí ele coloca o Brasil nessa lista. Por que o Brasil é não amigável com os Estados Unidos? O que o Brasil fez contra os Estados Unidos? Os Estados Unidos é que não são amigáveis com o Brasil na hora que baixam uma tarifa dessa. O que nós fizemos? Qual foi a ação não amigável do Brasil contra os Estados Unidos? Não dá para entender. Esse Marco Rubio é um sujeito perigoso e é pré-candidato à presidência na sucessão do Donald Trump. Faz muito bem o Lula de já fazer esse debate com ele. Bom, mas o tariflávio não é a única preocupação do candidato, do filho do Jair Bolsonaro. Segundo a apuração exclusiva do Intercept, Vorcaro teria tratado o pagamento do filme Dark Horse como prioridade absoluta, né, nos pagamentos que o Banco Master tinha que fazer. O Intercept publicou hoje uma nova sequência de diálogos, mensagens trocadas com o cunhado Fabiano Zettel, né, essas mensagens revelam aí que havia 55 milhões de pagamentos pendentes. Está aí a manchete, o mais importante disparado. Isso era o Vorcaro dizendo que o mais importante era pagar o filme. A reportagem aponta que essa prioridade, essa designação de prioridade total para pagar o filme, aconteceu logo depois de uma cobrança feita pelo Flávio, no dia 20 de janeiro de 2025. Nesse dia, o empresário Tiago Miranda, que é responsável por ter aproximado Flávio Bolsonaro do Daniel Vorcaro, enviou uma mensagem ao banqueiro dizendo assim, cara, hoje é a data limite daquele primeiro aporte para o filme, preciso acelerar, estamos no laço. Vamos ver aqui, sequência, mensagens novas divulgadas pelo Intercept hoje à tarde, agora há pouquinho, notícia de agora. Tiago Miranda, fala irmão, tudo bom? Atrapalhando suas férias, se eu soubesse que você estava em Courchevel, também teria se encontrado e tal, a gente teria ido aí, estavam lá passeando. Aí ele diz assim, cara, é a data limite daquele aporte para o filme, preciso acelerar, estamos no laço, falei com o Fabiano Zettel. Né? Aí o Vorcaro responde, eu vou atrás aqui. Então Tiago Miranda cobra e o Vorcaro diz que iria atrás do dinheiro para pagar. Vamos para a próxima página?
Aí é o Flávio Bolsonaro, que tinha feito uma cobrança ao Thiago, por isso que o Thiago estava cobrando o Vorcaro. Fala, Thiago, te escrevo a pedido do pessoal do nosso filme para você dar um gás na resposta do jurídico, do investidor. Sei que você não tem ingerência, mas acho que vale uma cobrada para que eles tenham um prazo final para fazer. Lembrando que estamos com o roteirista amarrado até janeiro só. Vamos para a próxima página. Aí é o Flávio cobrando na cara dura, mandem a grana. Aí era o Fabiano Zettel, que é o cunhado, tá preso, hein? É o cunhado do Vorcaro, conversando com o Vorcaro. Irmão, fala comigo, me dá um norte, mesmo que seja, não faz porra nenhuma até eu voltar. Aí o Vorcaro diz, oi, vamos fazer tudo. Dá quanto? O Zettel diz, total, 55 milhões de reais. Manda quanto? Paga o quê? Aí o Vorcaro diz, o filme está nesse negócio, ou seja, da pendência de 55 milhões, está o filme, avisa todo mundo que vai na sexta. Aí o Zettel fala, não, o fluxo é gigante e tal. E nós temos depois a última tela, em que o Vorcaro vai dar a ordem final, acho que é a última tela que nós temos aí, em que vai dizer, olha, o filme você pagou? Irmão, não vem R$1. Ou seja, estava faltando dinheiro no caixa ali do Master já, né? E o Vorcaro diz, putz, esse é o mais importante disparado. Não pode falhar mais. Esse o quê? O filme. Vou repetir. Esse é o mais importante disparado, não pode falhar mais. Soma o valor amanhã? Soma. Ok. Então, o Vorcaro tratava o filme do Jair Bolsonaro como prioridade absoluta no momento em que faltava dinheiro no Master. O que mostra a proximidade. Esse círculo estava fechado. Era o Flávio Bolsonaro cobrando o Thiago, intermediário, cobrava o Vorcaro e o Vorcaro mandava o Zettel, que é o cunhado que fazia os pagamentos, mandava pagar, porque tinha vindo a cobrança do Flávio. O circuito está muito bem fechado. São os irmãos em Vorcaro. Não são irmãos em Cristo. Eles são irmãos em Vorcaro. Isso significa irmãos na bandidagem financeira. É o que está muito bem descrito aqui. Quem que está envolvido em muitos desses fatos, hein? Uma autoridade, um parlamentar conhecido, o ICL, trouxe as primeiras matérias sobre ele. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira está em todas, hein? O senador teve as férias pagas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro nessa mesma estação de esqui de Courchevel, nos Alpes franceses, que estava até citada numa das conversas agora há pouco. Os ricos brasileiros gostam de esquiar nesse lugar aí. A viagem aconteceu em janeiro de 25 e custou nada mais, nada menos do que R$1.800.000, segundo a Polícia Federal. Nossa, quem é que tem um amigo desse, hein, que paga uma viagem de quase R$2 milhões para esquiar na França? Olha os dois abraçadinhos, que bonitinho, ó. O Vorcaro e o Ciro Nogueira. Irmãos, amigos para sempre. Amigos para sempre. As informações são da revista Piauí, agora do mês de junho. Segundo a matéria, a Polícia Federal identificou uma série de benefícios concedidos por Vorcaro para Ciro Nogueira. De acordo com o ministro André Mendonça, a relação entre os dois extrapolava a simples amizade, caracterizando, abre aspas, um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo. E a Laura tem outras informações sobre essa relação de benefícios mútuos, Laura. Rodrigo, essa viagem para os Alpes franceses, na verdade, é só a ponta do iceberg, porque as investigações da polícia apontam para uma complexa rede de vínculos entre o Ciro e o Vorcaro, entre eles pagamentos considerados atípicos do Vorcaro para uma empresa de empreendimento imobiliário ligada à família do Ciro, também tem supostos pagamentos de mesada para o Ciro, uso de imóveis pertencentes ao banqueiro por parte do Ciro Nogueira e essas viagens internacionais, como essa dos Alpes, em aeronaves privadas. A polícia também investiga a atuação parlamentar do Ciro em projetos e emendas, a gente já comentou aqui, né, emendas legislativas que beneficiariam diretamente os interesses do Banco Master, como a própria Emenda Master, que foi apresentada pelo Ciro Nogueira em 2024. A emenda propunha elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e aí isso poderia beneficiar o Banco Master. Os documentos também indicam, Rodrigo, que o Ciro utilizou por mais de um mês um apartamento pertencente ao Daniel Vorcaro em São Paulo. O senador estava morando nesse imóvel do Vorcaro em novembro de 2025, 15 dias antes da prisão do dono do Master. E esses são só alguns destaques da matéria da Piauí. O Ciro Nogueira era quase da família, né? Porque o Vorcaro pagava a viagem e pagava a estadia, o apartamento do Ciro Nogueira em São Paulo. A matéria da Piauí
além do Vorcaro, também menciona relações de Ciro Nogueira com empresários acusados de irregularidade no setor de combustíveis, entre eles Ricardo Magro, aquele sujeito que é considerado o maior devedor de impostos do Brasil e está lá escondido nos Estados Unidos. Ciro Nogueira nega irregularidades e afirma ser vítima de perseguição política. Tá bom, Ciro, a foto lá nos Alpes Suíços, o pagamento da viagem, é tudo perseguição? Você tem que explicar por que um banqueiro pagou viagem e em troca você apresentou um projeto que beneficiava o Banco Master. Está escancarado, não tem salvação para Ciro Nogueira, para Cláudio Castro, para essa turma toda. Bom, termina hoje o prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o fato de se Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro devem ser investigados também naquele inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Seria um crime tamanho família, todos juntos. A solicitação para que Jair e Flávio sejam inseridos no mesmo processo, na mesma investigação do Eduardo, foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele consultou a PGR sobre isso, né? Porque o Alexandre de Moraes relata o caso do Eduardo no Supremo. A manifestação atende a um pedido que foi feito originalmente pelo deputado federal Lindbergh Farias. O Lindbergh disse: estão investigando o Eduardo? Espera aí, se tinha dinheiro do filme, passou pelo Flávio e pelo Jair para sustentar o Eduardo nos Estados Unidos, tem que colocar os dois na investigação. Laura, traz mais detalhes para a gente, por favor. É isso que você falou, Rodrigo. O deputado Lindbergh pede a ampliação da investigação do caso do Eduardo Bolsonaro para incluir fatos recentes relacionados ao filme Dark Horse. Isso porque o deputado argumenta que há fortes indícios de que os recursos repassados pelo Daniel Vorcaro para, teoricamente, financiar o longa, na verdade, possam ter sido usados para custear a atuação internacional do Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. E qual o motivo dessa movimentação toda? Bom, hoje o caso Dark Horse faz parte da investigação sobre o escândalo do Banco Master, que tem como relator no Supremo o ministro André Mendonça. Mas se o caso passar a ser investigado no mesmo escopo da apuração sobre as interferências do Eduardo Bolsonaro, ele está sendo investigado por coação no curso do processo, o escândalo do Dark Horse passaria para a relatoria do Alexandre de Moraes. Esse é o medo do Flávio, em plena campanha eleitoral, parar na mesa do Alexandre de Moraes, que eles abertamente dizem que querem expulsar do Supremo Tribunal Federal se ganharem o Senado. Então, é uma investigação tamanho família que assusta a família inteira. Vale lembrar que na última semana, Gonê, que é o Procurador-Geral da República, pediu a condenação de Eduardo por coação no curso do processo. Para o Procurador da República, o ex-deputado atuou nos Estados Unidos para que sanções fossem impostas a autoridades brasileiras e tarifas aplicadas contra o Brasil. A petição afirma que a inclusão de Jair Bolsonaro no inquérito, por ele ser apontado como beneficiário direto ou indireto dos fatos investigados. Bom, então, esse fato era investigado naquele outro tarifaço, no tarifaço do ano passado, quando o Eduardo atuou para atrapalhar a economia brasileira. Agora o Flávio já virou tariflávio por causa do segundo tarifaço que o Trump baixou hoje, com a ajuda do Marco Rubio, e podem ir parar todos no inquérito investigado pelo Alexandre de Moraes. São muitas preocupações aí que cercam a família Bolsonaro, além do próprio caso Dark Horse, que nós vamos seguir acompanhando, desdobramentos, incluindo a Karina Gama, A gente tem mostrado, aquela dona da produtora, que além de ser beneficiada com o dinheiro aí do filme, pegou contratos em São Paulo e agora apareceu também dinheiro para ela num contrato de 5 milhões de reais com o governo do Distrito Federal. O ICL Urgente continua acompanhando os desdobramentos de todos esses fatos. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria, pela atualização das notícias aqui ao vivo. Valeu, Rodrigo. Hoje eu lembrei do resultado da enquete. Opa. Olha só, no começo do programa a gente postou lá. A pergunta era, o Trump decidiu postar a foto com o Flávio hoje, por quê? E aí a resposta que teve mais votos foi para ajudar na campanha do 01, com 53% dos votos. E aí depois ficou meio a meio. 26% votou ali porque ele esqueceu de postar na semana passada e 21% votaram para tirar um sarro do Flávio Bolsonaro, Rodrigo. Eu não sei se eu acredito que ele estava a fim de tirar um sarro e nem porque ele esqueceu de postar, né? Mas se ele queria ajudar, Laura, ele não ajudou muito não. Porque os trackings vão mostrar a partir de amanhã e da semana que vem. Foi um tiro no pé, um rombo na campanha, mais um na campanha do Flávio Bolsonaro. Mas valeu. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
Bom, eu faço aqui um convite para você, o N2 está chegando com mais atualização, mais notícia, inclusive os desdobramentos desse fato, né, do tarifaço. O Super El Niño já é uma realidade. Você tem ouvido sobre isso? O fenômeno que acontece com uma certa periodicidade, mas dessa vez com muito mais força. O Eduardo Moreira vai explicar tudo para você no dia 9 de junho, terça-feira, né? O ICL vai apresentar a aula aberta que é urgente. Tem tudo a ver, então, com o nome do ICL Urgente. Você pode se inscrever para essa aula para entender por que o Super El Niño é até mais do que uma catástrofe climática, né? É uma preocupação para o planeta inteiro. Vai acontecer, então, na próxima terça-feira, às 8 da noite. Você pode se inscrever em iclurgente.com.br. Se inscreve já, iclurgente.com.br, e você acompanha na próxima terça, depois do feriado, esta aula com o Eduardo Moreira. Você vai entender tudo o que a ciência tem a dizer, né? Por que nós estamos vivendo um momento mais crucial e desafiador para o planeta Terra e para a humanidade. Se inscreva e participe. Super El Niño e a catástrofe climática. O N2 vem aí, hoje de novo com a Gabi Varela, com o Chico Sá, toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. Valeu. Se um Super El Niño realmente atingir o Brasil, quais podem ser as consequências? É sempre impossível prever com exata precisão, mas os especialistas falam em enchentes nunca vistas na região sul, secas enormes na região nordeste, secas também na região amazônica e incêndios em proporções absolutamente inéditas no nosso país. Em outras palavras, todo mundo deve sim estar preocupado e alarmado. Mas não alarmado paralisado, alarmado para poder se precaver, tomar as medidas que devem ser tomadas e cobrar as autoridades para que também façam sua parte. Para entender melhor o tamanho do problema climático que pode estar só começando com esse possível e agora provável Super El Niño, o ICL resolveu trazer uma das maiores autoridades sobre a questão climática no mundo, o professor Guy Macpherson. Controverso e polêmico, porque suas posições são extremamente radicais, mas importantíssimo de ser ouvido. No dia 9 de junho, às 8 horas da noite, vai acontecer essa aula. E chame seus amigos, colegas de trabalho, todo mundo que você acha que precisa assistir essa aula. Já conhece o Papo Legal? O mais novo espaço de conversas do ICL, onde você acompanha os assuntos que estão em alta e participa dos debates em tempo real. Aqui você encontra salas sobre política, cultura, notícias, tecnologia, esportes e muito mais. Além de conversar com outros membros da comunidade, você também pode interagir com jornalistas e comentar os principais acontecimentos do dia. E para não perder nenhuma novidade, ative as notificações Push. Quando aparecer a solicitação do navegador, clique em Permitir. E pronto! Agora você recebe alertas sempre que houver novidades nas conversas do Papo Legal. Papo Legal, a comunidade do ICL em tempo real.